Naquele dia, o sol do Maranhão entrou pela janela sem cortina antes mesmo do galo cantar. A luz dourada bateu no chão de barro batido, foi subindo devagar pela parede de taipa e chegou até o rosto de Zefinha. Josefa Maria dos Santos, 67 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, mãos calejadas de tanto trabalhar desde menina. Ela abriu os olhos do mesmo jeito que faz 45 anos. Devagar, com o corpo já pesado antes de levantar, sentindo no ar o cheiro de terra quente que o sertão maranhense manda logo cedo, antes mesmo de qualquer vento. Ela se levantou, puxou o vestido de chita do prego na parede, passou a mão no rosto e foi em direção ao fogão de lenha para botar a água do café. O hábito era tão velho nela que os pés já sabiam o caminho sem precisar dos olhos. 3 passos da cama, vira à esquerda, desvia da cadeira que sempre fica torta, e chega na cozinha. Mas naquele dia, os pés pararam no meio do caminho. Tinha um papel em cima da mesa, um papel dobrado, deixado no centro daquela mesa de madeira escura que Dorival tinha comprado na feira de Caxias quando os dois tinham acabado de casar. A mesa que Zefinha limpou toda manhã por 45 anos, que recebeu prato de comida, choro de filho, conta de luz, briga e reconciliação. Agora ela recebia aquilo. Zefinha ficou parada olhando para o papel por um tempo que ela não soube medir. O coração começou a bater diferente. Não aquele coração cansado de todo dia, mas um coração assustado, que já sabe, antes da cabeça entender, que alguma coisa está errada demais. Ela estendeu a mão, pegou o papel, desdobrou devagar. A letra era de Dorival. Aquela letra feia, inclinada para a direita, que ela tinha aprendido a ler ao longo de décadas, porque ele nunca teve jeito com caneta. Ela leu uma vez, leu 2. Na terceira vez, as palavras já não faziam mais sentido dentro dela, mas ela continuava olhando para elas como se esperasse que mudassem. Dorival tinha ido embora. Não para a cidade, não para a casa de parente, não por uns dias. Tinha ido embora de vez. Com Neide, a vizinha de 42 anos que morava a 200 metros dali, do outro lado do roçado. O papel dizia que ele não ia voltar, que a vida deles tinha acabado faz tempo e que ele só estava sendo honesto agora. Dizia também que tinha levado o dinheiro da poupança, tudo o que eles tinham juntado em 20 anos de economia, guardado num banco em Imperatriz, e o caminhão, que era o único bem de valor que tinham. No final da carta, uma linha que Zefinha releu mais vezes do que todas as outras juntas. Deixei registrado no teu nome um terreno no mato. Vai lá ver, tá no fundo do roçado, atrás da Jurema Grande. Só isso. Nem desculpa, nem cuida de você. Nem uma palavra a mais. Zefinha ficou sentada na cadeira da cozinha com o papel na mão, enquanto a água do café esquentava e depois ferveu e continuou fervendo até secar, e ela não se mexeu. O sol foi subindo, o calor foi chegando do jeito que chega no interior do Maranhão em março, pesado e sem piedade, e ela ficou ali. Em algum momento, as lágrimas escorreram. Não foi um choro com barulho, com soluço, com drama. Foi um choro quieto, daquele tipo que dói mais, porque não tem como desabafar. A dor fica toda dentro, escorrendo por fora só pelos olhos, enquanto por dentro vai afundando tudo. Dorival Pereira dos Santos, 71 anos, 45 anos de casamento. 4 filhos criados. Uma vida inteira construída naquele pedaço de chão do interior maranhense, no município de Grajaú, numa comunidade que os de fora chamavam de Lagoa Funda, mas os moradores chamavam só de O Terreiro. E ele tinha ido embora com a vizinha numa manhã de segunda-feira, deixando um bilhete em cima da mesa, como se tivesse avisando que ia para a feira. A primeira pessoa a chegar foi Geralda. Geralda Muniz, 72 anos, vizinha do terreiro faz mais de 30 anos.
Uma mulher miúda, de voz grossa, que tinha enterrado 2 maridos e ainda assim conseguia rir de um jeito que enchia o ambiente. Ela chegou puxando conversa, como toda manhã, mas quando empurrou a porta de madeira e viu Zefinha sentada com o papel na mão e os olhos vermelhos, ela parou. Não perguntou nada. Foi chegando devagar, puxou a cadeira do lado e sentou. Ficou em silêncio por um tempo que poucas pessoas conseguem ficar. Ele foi, né? Geralda disse por fim, em voz baixa. Zefinha não respondeu. Apenas estendeu o papel. Geralda leu. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado, devolveu para Zefinha e ficou quieta de novo por uns instantes. Depois soltou um suspiro comprido, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra, e murmurou. Esse homem não prestava faz tempo. A gente sabia, Zefinha. Só você que não queria ver. Era verdade. E era exatamente por isso que doía tanto. O terreiro foi ficando sabendo ao longo do dia do jeito que as notícias se espalham no interior. Aos pedaços, com exagero aqui e ali, cada boca acrescentando um tempero diferente. Tinha quem dissesse que Dorival tinha planejado tudo faz meses, que Neide já estava guardando roupa na casa dela faz tempo. Tinha quem dissesse que a poupança era muito maior do que Zefinha sabia. Tinha quem falasse em voz baixa, aquele tipo de voz baixa que a pessoa quer que você ouça, que no fundo a culpa era de Zefinha por ser fria demais, ou mandona demais, ou qualquer coisa que servisse para explicar o que um homem faz quando abandona a mulher que passou a vida servindo a ele. Zefinha ouvia e não respondia, não porque não tivesse o que dizer, mas porque o orgulho, que sempre foi a marca mais forte dela, não deixava. Ela era assim, teimosa feito mula no barro quando resolvia alguma coisa, bondosa com qualquer um que precisasse, mas orgulhosa de um jeito que às vezes era proteção e às vezes era prisão. E naquele dia, o orgulho mandava ela ficar calada e não dar satisfação a ninguém. À tarde, quando o sol estava no ponto mais brabo e o calor deixava o ar trêmulo sobre a terra rachada, Zefinha lembrou da última linha do bilhete. O terreno no mato. Ela não sabia nada de terreno nenhum no nome dela. Dorival nunca tinha mencionado. Ela ficou rodando esse pensamento na cabeça enquanto Geralda varria o terreiro e falava sozinha sobre o que achava de Dorival e de Neide, e de homem velho que pensa que pode recomeçar como se o passado não existisse. Geralda, Zefinha chamou. Oi, você sabia que tinha um terreno atrás da Jurema Grande? Geralda parou de varrer. Ficou um tempo sem falar, o que era raro. Depois respondeu, não, mas sei que tem um barraco lá no fundo. Nunca fui. Dorival não deixava ninguém chegar perto daquele lado do roçado. Dizia que era perigoso por causa das abelhas. Zefinha sentiu um arrepio na nuca que não era do vento, porque não tinha vento nenhuma hora daquele dia. Era algo por dentro, aquele aviso que o corpo dá quando alguma coisa vai mudar. Naquela tarde, antes do sol cair, ela foi. Descalça no começo, porque foi de impeto, sem pensar direito. Depois voltou, calçou a alpercata velha e foi de novo. Atravessou o roçado, passou pelo pé de angico que marcava o limite do que ela costumava pisar, entrou pela restinga de Jurema que arranhou os braços e prendeu o vestido. O cheiro mudou assim que ela entrou mais fundo. Era cheiro de terra molhada mesmo com a seca, um cheiro de mato fechado, úmido por baixo, ainda que ressecado por cima. O barulho de inseto era constante, aquele zum baixo do cerrado maranhense que parece que a terra está respirando. Ela andou uns 15 minutos até ver. O barraco era menor do que ela imaginava. Uma construção de madeira escura, telhado de palha, porta de tábua grossa com um cadeado enferrujado. Zefinha ficou parada na frente dele por um instante, sentindo o coração bater mais rápido. O lugar tinha um ar de coisa escondida, de segredo guardado. Não era um barraco de trabalho, daqueles que os roçadores usam para guardar ferramenta. Era pequeno demais para isso. E o cadeado era bom demais para quem só guardasse enxada.
Ela puxou o cadeado e sentiu que não estava fechado com chave. Estava apenas encostado. Alguém tinha estado ali há pouco tempo. A porta gemeu quando abriu. Por dentro, o barraco tinha um forro de palha novo, cheiro de madeira fresca, e no canto, sobre um estrado de ripas, havia uma caixa de lata escura. Zefinha ficou parada na entrada, olhando para a caixa sem se mexer. A luz que entrava pela fresta da porta era pouca, mas suficiente para ela ver que a caixa estava fechada com um arame enrolado com cuidado, como quem embala coisa importante. Ela deu um passo, depois outro. Chegou até a caixa, agachou, passou a mão por cima. A lata estava fria, apesar do calor do dia, estranhamente fria. Ela ficou assim, com a mão em cima da caixa, respirando fundo, sentindo que aquilo ali ia mudar alguma coisa que ela ainda não entendia. Foi quando ela ouviu o barulho atrás dela. Um galho quebrando. Pesado demais para ser animal pequeno. Alguém estava no mato, a uns 20 metros do barraco, parado e quieto. Zefinha se levantou devagar, o coração disparado, e ficou escutando. O zum dos insetos continuava igual, mas tinha um silêncio de gente no meio daquele barulho de mato. Aquele tipo de silêncio que só existe quando alguém está tentando não fazer barulho. Ela pegou a caixa, abraçou contra o peito e saiu andando rápido sem correr. Porque correr ia mostrar que ela tinha medo, e Zefinha não mostrava medo para ninguém. Mas o coração estava na garganta, enquanto ela atravessava a restinga de Jurema de volta, os galhos arranhando de novo, o sol já laranja e baixo no horizonte, a sombra do mato se alongando ao redor dela. Só quando chegou no roçado aberto, com a casinha dela visível lá na frente, ela virou o rosto para trás. Não tinha ninguém que ela pudesse ver. Mas a sensação de que tinha alguém continuou nela até muito depois de ela fechar a porta de casa, sentar na cama e colocar a caixa de lata sobre os joelhos. Era tarde. Geralda tinha ido embora. A noite do interior maranhense já estava chegando. Aquela escuridão densa de quem não tem poste, com o som do cururu começando lá fora e as estrelas aparecendo uma a uma no céu limpo de nuvens. Zefinha ficou olhando para a caixa de lata com o arame enrolado por um longo tempo. Passou o dedo pela borda enferrujada. Sentiu o peso. Tinha coisa dentro, coisa que não era leve. Mas ela não abriu, não naquela noite. Era medo de que o segredo de Dorival fosse grande demais para ela aguentar. Ela deitou com a caixa do lado, na cama que era grande demais agora para uma pessoa só, e ficou de olho aberto no escuro, ouvindo o mato e pensando que tinha alguém lá atrás, no fundo do roçado, parado entre as juremas, esperando. E ela tinha certeza de uma coisa só: quem quer que fosse, não estava lá por acaso. O nome dele chegou no dia seguinte pelo ônibus da linha de Grajaú. Zefinha estava na porta de casa. Quando o veículo parou na estrada de terra e desceu um rapaz com mochila nas costas e um sorriso meio torto que ela reconheceu antes mesmo de ver o rosto direito. Ela precisava primeiro entender o que estava sentindo por dentro. A mistura esquisita de dor do abandono, raiva da traição e aquele medo novo, diferente, que não era medo de ficar sozinha. Era medo do que podia estar guardado dentro daquela caixa. Era Nico, Nicolau Santos Ferreira, 28 anos, filho do irmão dela que tinha ido embora para o Pará ainda jovem. O sobrinho. Ela mal falava com ele faz 3 anos, desde a última vez que ele tinha passado por ali pedindo dinheiro emprestado para cobrir uma dívida de negócio que tinha dado errado. Mas ele estava ali. De mochila, de tênis novo, com cara de quem não dormiu direito e olhos espertos que varreram o terreiro antes de pousarem nela. Tia Zefinha, ele disse, chegando com os braços abertos. Ela ficou parada de braços cruzados. O que você está fazendo aqui, Nico? Ele chegou mais perto, abaixou um pouco a voz, como se o terreiro inteiro pudesse ouvir. Fiquei sabendo do tio Dorival. Vim ver se a senhora estava bem. Quem te contou? Minha mãe ligou ontem à tarde.
A senhora sabe como é, né, tia? Notícia ruim corre ligeiro. Zefinha o encarou por um bom tempo. Nico tinha jeito de calango esperto, aquele tipo de gente que entende rápido como as coisas funcionam e usa isso mais para se virar do que para ajudar alguém. Ela sabia disso. Tinha criado ele junto com os próprios filhos por um tempo, quando o irmão estava com problema, e conhecia cada dobra daquele menino crescido. Mas ela também estava sozinha. E a caixa de lata estava dentro de casa fechada, pesando na cabeça dela desde a noite anterior. Entra, ela disse por fim, mas não fica esperando que eu vá te servir feito hóspede. Aqui todo mundo trabalha. Ele sorriu daquele jeito torto e entrou sem reclamar. Naquela tarde, Zefinha contou para ele sobre o barraco, não sobre a caixa, sobre o barraco. Nico ouviu com atenção, os cotovelos na mesa, o queixo na mão, aquele jeito de escutar que ela nunca soube se era genuíno ou encenado. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um instante e então perguntou: "A senhora disse que o bilhete falou que o terreno está no nome da senhora?" Foi o que ele escreveu. "E a senhora tem o documento?" Ela não respondeu de imediato, porque a verdade era que ela não sabia. Ela não sabia de nenhum documento, não sabia de nenhum registro, não sabia de nada. 45 anos casada e ela não sabia nem o que tinha no nome dela. Essa percepção caiu nela pesada, feito pedra no açude. "Ainda não sei", ela disse com a voz firme, recusando deixar que a vergonha aparecesse no rosto. Nico assentiu devagar, como se já soubesse a resposta antes de perguntar. Depois olhou para ela com um sério que ela raramente via nele. "Tia, eu preciso que a senhora confie em mim. Eu sei que não fui o melhor sobrinho do mundo, mas eu entendo de terra, de registro, de negócio de roça, e acho que o que está naquele barraco é mais sério do que parece." Zefinha o encarou. Depois se levantou, foi até o quarto, voltou com a caixa de lata e colocou em cima da mesa entre os dois. "Então vamos ver junto", ela disse. Nico olhou para a caixa. Passou os dedos pela borda enferrujada, exatamente do mesmo jeito que ela tinha feito na noite anterior. Então ele levantou os olhos para ela com uma expressão que Zefinha não gostou. Não era surpresa, era reconhecimento, como se ele soubesse o que estava ali dentro antes mesmo de abrir. "O que é que você sabe, Nico?" Ela perguntou com a voz baixa e firme. Ele abriu a boca para responder, e foi nesse momento que bateram na porta. Uma batida curta, firme, de quem não tem o costume de esperar. Zefinha e Nico se entreolharam. Ela se levantou, foi até a porta e abriu. Do lado de fora estava um homem que ela nunca tinha visto na vida. Terno escuro, sapato fechado no meio da terra vermelha do terreiro, uma pasta de couro preta debaixo do braço. Ele tinha uns 50 anos, cabelo grisalho cortado curto e um sorriso que não chegava nos olhos. "A senhora é Josefa Maria dos Santos?" Ele perguntou com aquela voz de quem já sabe a resposta. "Sou", ela disse. "Vim da parte do senhor Arnaldo Lacerda." Ele falou devagar, medindo o efeito de cada palavra. "O senhor Arnaldo gostaria muito de conversar com a senhora sobre o terreno dos fundos do roçado. Ele tem uma proposta que pode ser muito boa para todo mundo." Zefinha sentiu o arrepio na nuca de novo. O mesmo da véspera, no mato. Ela olhou para o homem de terno no meio da poeira vermelha do terreiro, com o sol batendo nas costas dele e fazendo sombra na cara, e soube ali que aquilo não era uma visita de cortesia. Era o começo de alguma coisa que ela ainda não entendia, mas que já estava batendo na porta dela antes mesmo de ela saber o que tinha dentro daquela caixa de lata. "Diz para o seu Arnaldo que, quando eu quiser conversar com ele, eu vou lá." Ela respondeu com voz tranquila. "Por enquanto, boa tarde", e fechou a porta na cara dele. Zefinha ficou parada atrás da porta fechada, ouvindo os passos do homem de terno se afastando pelo terreiro. Eram passos medidos, sem pressa, de quem não se incomoda com uma porta fechada porque já sabe que vai voltar.
Ela esperou até o barulho sumir na estrada de terra e só então se virou. Nico estava de pé no meio da cozinha, com a caixa de lata na mão, olhando para ela com aquela expressão que ela não tinha conseguido decifrar antes da batida na porta. Quem é Arnaldo Lacerda? Zefinha perguntou direto. O maior fazendeiro da região. Nico respondeu sem hesitar, como se a pergunta já fosse esperada. Tem terra de um lado ao outro daqui. Dizem que comprou metade do município nos últimos 20 anos, sempre pelo preço de banana, sempre de um jeito que o vendedor não tinha muita escolha. E o que ele quer com o meu terreno? Nico colocou a caixa de volta na mesa e cruzou os braços. Tia, eu preciso ser honesto com a senhora. Eu não vim só porque fiquei sabendo do tio Dorival. Eu vim porque, há umas 2 semanas, um homem me procurou lá em Imperatriz. Um sujeito que dizia trabalhar para o Lacerda. Ele queria saber se eu tinha contato com algum parente do tio Dorival, se eu sabia de algum documento de terra aqui no terreiro. O silêncio que caiu na cozinha era do tipo pesado, daquele que ocupa espaço físico. E o que você disse? A voz de Zefinha saiu controlada, mas os olhos estreitaram. Disse que não sabia de nada, que fazia tempo que não falava com vocês. Ele desviou o olhar por um instante, depois voltou. Mas aí minha mãe ligou com a notícia que o tio tinha ido embora e que o senhor tinha deixado um bilhete falando de terreno no mato. E eu entendi que as coisas estavam conectadas. Vim para cá porque a senhora ia precisar de alguém que entendesse o que estava acontecendo antes que aquele homem voltasse. Zefinha ficou olhando para o sobrinho por um tempo longo. Ela conhecia Nico o suficiente para saber que ele nunca contava tudo de uma vez. Sempre guardava um pedaço da história para usar quando precisasse. Mas também conhecia o suficiente para saber quando ele estava, pelo menos em parte, sendo sincero. E agora ele estava. Abre a caixa, ela disse. Nico se sentou, pegou a caixa, desenrolou o arame com cuidado. A tampa de lata soltou um cheiro de papel velho e umidade contida, aquele cheiro de coisa guardada, faz tempo em lugar fechado. Ele abriu devagar e colocou o conteúdo na mesa. Eram papéis, vários papéis, alguns dobrados, alguns enrolados, alguns presos com um elástico velho que se desfez quando Nico tentou tirar. Havia também uma fotografia em preto e branco, pequena, desgastada nas bordas. Zefinha pegou a fotografia primeiro. Era uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, de cabelo liso e sorriso direto para a câmera. No verso, escrito a lápis com letra miúda. Saudades de tudo. R. Ela colocou a foto de lado e pegou os papéis. O primeiro que abriu tinha cabeçalho de cartório. Era um documento de registro de imóvel. Ela foi lendo devagar, porque a letra de cartório é sempre difícil, cheia de palavra empolada, mas foi entendendo aos poucos. O documento registrava 3 tarefas de terra, o barraco e o terreno ao redor, no nome de Josefa Maria dos Santos. A data era de 18 anos atrás. 18 anos. Ela não sabia disso faz 18 anos. Meu Deus, ela murmurou baixinho. É o registro da terra, né? Nico perguntou, lendo por cima do ombro dela. É, no meu nome. Faz 18 anos. Dorival registrou no nome da senhora e nunca contou. Ela não respondeu. Ficou olhando para o papel enquanto por dentro ia tentando entender por que um homem registra uma terra no nome da esposa e esconde isso por 18 anos. A resposta que vinha primeiro era a mais simples, porque a terra valia alguma coisa que ele não queria dividir, mas havia outra resposta, mais funda, que ela ainda não estava pronta para encarar. Ela pegou os outros papéis. Eram anotações, folhas de caderno com números, datas, nomes de pessoas. Ela reconheceu alguns nomes do terreiro, mas a maioria não conhecia. Havia uma folha com um mapa desenhado à mão, mostrando o terreno, o barraco, e marcado com uma cruz no canto nordeste da propriedade. Veia d'água, não tocar, não falar.
Zefinha e Nico ficaram olhando para o mapa por um tempo. Água subterrânea. Nico disse, com a voz diferente agora, mais séria. Na seca do Maranhão, terra com veia d'água embaixo vale 3 vezes mais que terra seca. Vale 10 vezes se a veia for grande o suficiente para abastecer mais de uma propriedade. E essa aqui, pelo jeito que está marcado, passa embaixo do terreno da senhora e vai em direção às terras do Lacerda. Ele precisa dessa terra para ter acesso à nascente do lado de cá. Zefinha colocou o mapa na mesa e ficou olhando para a janela. Lá fora, o sol já estava descendo, a luz virando aquele laranja queimado do fim de tarde maranhense. O canto do bem-te-vi lá no pé de buriti do fundo do quintal. O cheiro de terra quente que vai esfriando devagar quando o sol sai. 45 anos de casamento. 4 filhos. Uma vida inteira. E embaixo de tudo isso, guardado num barraco no mato que ela nem sabia que existia, havia um segredo que Dorival tinha carregado sozinho por 18 anos. Uma terra, uma água e um fazendeiro que queria as 2 coisas. Nico, ela disse, com a voz controlada como ela sempre conseguia quando estava no fundo do poço. Você disse que entende de negócio de terra. O que eu preciso fazer para garantir que esse documento é válido e que ninguém consegue me tirar essa terra? Nico juntou as mãos em cima da mesa com aquela seriedade nova que ela estava estranhando nele. Precisa guardar esse documento em lugar seguro. Precisa também checar se o tio Dorival não assinou nada que comprometesse a propriedade antes de ir embora. E precisa descobrir exatamente o que o Lacerda sabe e o que ele está disposto a fazer para conseguir o que quer. E como a gente descobre isso? Ele hesitou. Só um segundo. Mas Zefinha viu. Tem uma pessoa que pode saber. Ele disse devagar. Mas a senhora não vai gostar de ouvir o nome. Ela o encarou. Fala, Neide. O nome caiu na cozinha feito pedra em telhado de zinco. Barulhento, impossível de ignorar. Zefinha ficou parada por um instante com a expressão dura feito barro seco, os lábios apertados, os olhos fixos no sobrinho, como se ele tivesse falado uma ofensa e não um nome. Sai dessa boca, ela disse por fim, com uma calma que era mais perigosa que raiva. Tia, eu entendo. Mas ouça o que eu tenho a dizer primeiro. Não tem nada que você possa dizer que me faça. Neide trabalhou de diarista na casa do Lacerda por 2 anos antes de se envolver com o tio Dorival. Zefinha parou de falar. A informação chegou e ficou suspensa no ar entre os dois por uns instantes. Eu não sabia disso, ela disse, mais baixo agora. Quase ninguém sabe. Mas eu descobri quando aquele homem me procurou em Imperatriz. Ele perguntou sobre documentos. Eu fui atrás de entender o porquê. E aí achei o fio que levava para o Lacerda e o fio que levava para Neide. A senhora acha que foi coincidência ela se aproximar do tio Dorival logo depois de parar de trabalhar para Lacerda? Zefinha foi até a janela. Ficou de costas para Nico, olhando o quintal quase sem enxergar. Do lado de fora, Geralda passava vagarosa pelo terreiro, com uma lata d'água na cabeça, e cantarolava algo que Zefinha não conseguia identificar de dentro. A vida simples e ordinária do terreiro continuava do lado de fora, alheia a tudo. Por dentro de Zefinha, alguma coisa estava mudando de lugar. Não era só a dor do abandono agora. Era uma outra coisa, mais fria, mais clara. Era a compreensão de que ela tinha vivido 45 anos, ao lado de um homem que guardou segredos grandes o suficiente para mudar a vida de muita gente, e ela não sabia de nada. Não porque fosse ingênua, ela nunca foi ingênua, mas porque confiou. E a confiança, quando é traída assim fundo, deixa uma ferida que não é de choro, é de espanto. Então, tudo isso foi armado, ela disse, ainda de costas. A Neide, o Dorival indo embora, tudo para forçar a venda da terra. É o que parece, tia. Com a senhora desamparada e sem saber do documento, era mais fácil chegar aqui e fazer uma proposta que ela aceitasse por necessidade.
Só que eu encontrei o documento. Só que a senhora encontrou o documento. Ela se virou. O olhar dela tinha mudado. Não era mais o olhar de mulher arrasada que Geralda tinha encontrado de manhã. Era o olhar de alguém que acabou de entender o tamanho do problema e estava decidindo se vai enfrentar ou não. Ela foi até a mesa, pegou o documento de registro, dobrou com cuidado e colocou dentro do bolso do vestido. Guarda o resto num lugar que não seja aqui em casa, ela disse para Nico. Essa gente já sabe onde eu moro. Nico assentiu, começando a recolher os papéis. E a foto? Ele perguntou, pegando a fotografia da mulher. Zefinha olhou para a foto uma última vez. A mulher jovem com o sorriso direto e o R escrito no verso. Guarda também. Ainda não sei o que isso tem a ver com tudo isso, mas tem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Naquela noite, depois que Nico foi dormir no quarto do fundo, que tinha sido do filho mais novo, Zefinha ficou sentada na varanda. Geralda tinha aparecido de novo no fim do dia, como sempre fazia, e ficou um tempo com ela. Zefinha não contou tudo. Contou o suficiente para Geralda entender que a situação era séria, que havia um fazendeiro interessado no terreno, que as coisas eram mais complicadas do que pareciam. Geralda ouviu tudo com aquele rosto de quem já viu muita coisa no mundo, e não se surpreende fácil. Quando Zefinha terminou, ela ficou quieta por um instante e então disse: Arnaldo Lacerda eu conheço de nome faz anos. O pai dele já tomou terra de muita gente nessa região. O filho aprendeu bem a lição. Ela fez uma pausa. Mas sabe o que aprendi nesses 72 anos, Zefinha? Que homem que precisa mandar emissário de terno na casa dos outros é porque sozinho ele não consegue o que quer. Se ele pudesse simplesmente tomar, já teria tomado. Zefinha ficou com isso. Mais tarde, sozinha na varanda, com o céu cheio de estrelas e o barulho do mato ao longe, ela pensou em Dorival. Tentou encontrar raiva pura, a raiva limpa de quem foi traído. Mas o que vinha era mais complicado que isso. Havia raiva, sim, mas havia também uma tristeza diferente. A tristeza de entender que ele tinha carregado tudo aquilo sozinho por anos, por motivo que ela ainda não sabia, e que, de alguma forma, isso tinha ajudado a destruir o que havia entre eles muito antes da Neide existir na história. Ela não era o tipo de mulher que ficava chorando o que não tinha mais jeito. O vestido de chita estava passado, o cabelo ia ser penteado de manhã, e a terra estava no nome dela. Isso era o que existia agora. Mas foi nessa hora que ela ouviu o barulho. Vinha do lado do roçado, um barulho de motor, baixo, longe, como de um veículo sem farol, andando devagar na estrada de terra que passava pelo fundo da propriedade. Ela ficou quieta, escutando. O barulho sumiu. Depois voltou mais longe. E quando veio, trouxe um sonho esquisito. Ela estava no barraco de novo, mas a caixa de lata estava aberta e vazia, e do lado de fora alguém batia na porta com tanta força que a madeira tremia, e ela ficava parada sem conseguir se mexer, sem conseguir gritar, enquanto a porta ia cedendo aos poucos e ela não sabia quem estava do outro lado. Ela acordou de madrugada com o coração disparado. E então, no silêncio da casa, ouviu um barulho que a fez sentar na cama de uma vez. Passos no terreiro. Depois sumiu de vez. Zefinha ficou de pé na varanda por mais uns minutos, olhando na direção do mato escuro, onde o barraco estava lá no fundo sem nenhuma luz. Ela só foi dormir quando o barulho não voltou mais. Mas o sono não veio fácil. Passos lentos, cautelosos, de alguém que estava tentando não fazer barulho e que não sabia que o cachorro da Geralda, lá do outro lado do muro, latia diferente para quem era de casa e para quem era de fora. Era latido de fora. Zefinha ficou sentada na escuridão do quarto, sem acender luz, sem fazer barulho, ouvindo os passos se aproximarem devagar da janela. Nico acordou com ela quando ela bateu na porta do quarto dele, em voz baixa, chamando o nome. Ele saiu com os olhos pesados,
mas o corpo já alerta quando ela fez sinal de silêncio com o dedo nos lábios e apontou para a janela da frente. Os dois ficaram parados no corredor escuro, ouvindo. Os passos tinham parado. O cachorro da Geralda ainda latia, mas mais longe agora, como se quem estava do lado de fora tivesse recuado. Houve um silêncio longo, aquele tipo de silêncio tenso que ninguém consegue preencher. E então, claramente, o som de alguém correndo pela estrada de terra, um trote rápido se afastando, sumindo na escuridão. Nico foi até a janela e olhou com cuidado. Não havia ninguém visível. Tinha alguém, Zefinha disse com a voz firme, mas baixa. Eu sei, ele respondeu. Depois ficou quieto por um momento e acrescentou. Tia, precisamos falar sobre uma coisa que eu não te contei ainda. Ela o encarou no escuro. Antes de eu vir para cá, aquele homem que me procurou em Imperatriz, o emissário do Lacerda, ele me disse uma coisa que eu não entendi na hora. Ele disse que o tio Dorival tinha feito um acordo, que ia entregar um papel, mas que o prazo tinha passado e o tio tinha sumido sem cumprir. E que quem ficasse com o papel seria problema do Lacerda. Que papel? Não sei, mas acho que é o documento de registro, tia. Acho que o tio Dorival combinou de entregar o documento para Lacerda, ficou com o dinheiro antecipado e foi embora sem cumprir. Saiu com o dinheiro dos dois lados, da poupança da senhora e do adiantamento do fazendeiro. Zefinha ficou parada, processando. Então o Lacerda pagou o Dorival para ele entregar um documento que nem era dele para entregar. É isso. E agora, o fazendeiro está sem o dinheiro e sem o documento, e furioso, e perigoso. Ela assentiu devagar. O quadro estava ficando mais claro, e era mais feio do que ela tinha imaginado. Dorival não tinha só a abandonado. Ele tinha negociado a terra dela pelas costas, pegado dinheiro adiantado de um fazendeiro poderoso e sumido sem cumprir o trato. O que sobrou foi ela, sozinha no meio do terreiro, segurando o documento que um homem raivoso estava disposto a mandar gente de madrugada para tentar recuperar. Amanhã cedo eu vou naquele barraco de novo, ela disse. Tia, não é seguro. Amanhã cedo, ela repetiu, com aquela teimosia que não deixava espaço para argumento. Tem mais coisa lá que eu não vi ainda, e eu preciso ver antes que alguém chegue na frente. Nico ficou parado, olhando para ela por um instante. Depois suspirou. Então eu vou junto. Ela não respondeu. Voltou para o quarto, deitou de costas no escuro e ficou ouvindo o silêncio do terreiro até o sono vir de novo. Dessa vez sem sonho, pesado e necessário. Lá fora, na estrada de terra, não havia mais barulho nenhum. Mas na janela do quarto de Zefinha, bem na beira do peitoril de madeira, havia uma marca, uma risca fina feita com alguma coisa pontiaguda recente que não estava ali quando o sol tinha se posto. Ela viu só de manhã com a luz do dia. E entendeu que quem tinha estado ali na noite não tinha ido só para olhar. Tinha ido deixar um recado. Zefinha acordou antes do galo, como sempre, mas dessa vez não foi o hábito que acordou, foi a clareza. Aquela sensação estranha de quando o sono vai embora de uma vez e a cabeça já começa a trabalhar antes mesmo de o corpo estar acordado de verdade. Ela ficou deitada por uns instantes, olhando para o teto de ripas, ouvindo o barulho do mato lá fora, o cururu calando aos poucos com a aproximação do dia, e pensou em tudo. A marca na janela era de faca. Ela tinha passado o dedo pela risca de manhã e reconhecido o corte limpo, reto, feito por lâmina e não por prego ou graveto. Alguém tinha chegado até a janela do seu quarto de madrugada e deixado aquilo ali de propósito. Não era vandalismo, era aviso. Do tipo que não precisa de palavra, porque a mensagem já está na forma. Ela levantou, calçou a alpercata, passou o vestido de chita limpo que estava no prego, penteou o cabelo branco com aquele pente de madeira que usava faz 20 anos e foi até a cozinha. Botou a água do café no fogão de lenha, acendeu o fogo com a tranquilidade de quem fez aquilo 10.000 vezes e ficou esperando. Nico apareceu logo depois, com a cara de quem também não dormiu muito.
Ele se sentou à mesa sem falar, aceitou o copo de café que ela pôs na frente dele e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "A senhora ainda quer ir lá hoje? Não era pergunta. Preciso ver se tem mais coisa no barraco que eu não peguei. E preciso ver a marca que está no mapa. Aquela cruz, no canto nordeste do terreno. Tia, se tiver alguém lá, a gente vê", ela disse, com uma voz que fechava o assunto. Eles foram depois que o sol tinha subido o suficiente para iluminar o caminho. Mas antes do calor ficar pesado demais. Zefinha na frente, Nico atrás, atravessando o roçado com o cheiro de terra seca e o barulho do mato crescendo conforme iam chegando na restinga de Jurema. Ela tinha pegado o facão velho que ficava pendurado na parede da cozinha, não para brigar com ninguém, mas porque no mato fechado o facão é ferramenta, não arma. O barraco estava do mesmo jeito que ela tinha deixado. Porta entreaberta, o cadeado encostado. Ela entrou primeiro, Nico atrás, e eles foram direto checar os cantos que ela não tinha inspecionado bem da primeira vez. Atrás de uma tábua solta no fundo da parede, Nico encontrou mais um envelope. Esse mais novo, não amarelado como os outros papéis. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma folha de papel dobrada e, junto dela, duas coisas que fizeram Nico soltar um som baixo de espanto. Uma caderneta de banco e um recibo à mão, assinado com o nome de Arnaldo Lacerda em letras grandes. Zefinha pegou o recibo. Era um acordo informal, escrito à mão, onde constava que Arnaldo Lacerda tinha adiantado determinada quantia a Dorival Pereira dos Santos em troca da entrega de documento de propriedade referente ao terreno dos fundos. A quantia estava escrita por extenso. Era um número que fez Zefinha fechar os olhos por um instante, não de alegria, mas de uma tristeza nova, porque o número era grande o suficiente para confirmar que Dorival sabia muito bem o que valia aquela terra, sempre soube e nunca disse nada. "Com esse recibo", Nico disse com a voz controlada, mas os olhos acesos, "o Lacerda não pode chegar aqui exigindo nada. Porque se ele exigir, a senhora mostra isso, e todo mundo no terreiro vai saber que ele pagou um homem para tentar passar a perna numa viúva de terra registrada." "Eu não sou viúva", Zefinha disse automático. "Não, mas é como todo mundo vai entender." Ele fez uma pausa. "Tia, a senhora tem nas mãos o documento da terra, o mapa da veia d'água e agora o recibo que prova que o Lacerda tentou comprar o que não era do Dorival para vender. Isso é muita coisa." Ela dobrou o recibo, colocou junto com o documento no bolso do vestido e foi até a porta do barraco. Ficou olhando para o terreno ao redor, a Jurema fechada de um lado, o angico velho do outro, e lá no fundo, onde o mapa marcava a cruz, uma área de terra mais escura, mais úmida, diferente do resto do chão rachado de seco. "Vamos lá", ela disse. Eles foram até a marca do mapa. A terra ali era diferente mesmo, mais mole sob os pés, com um cheiro diferente. Aquele cheiro de água perto que quem é criado no sertão aprende a reconhecer como coisa boa e rara. Nico se abaixou, cavou com as mãos por uns instantes e a terra soltou fácil, úmida. A uns 40 centímetros de profundidade, a mão dele encontrou umidade de verdade. "Tem água", ele disse, levantando os olhos para ela. "Não muito fundo. Com um poço simples, dava para chegar." Zefinha ficou olhando para aquele pedaço de terra úmida no meio do sertão seco e sentiu uma coisa que não conseguiu nomear bem. Era uma mistura de orgulho com peso, de descoberta com tristeza. Aquela água estava ali embaixo faz anos, e faz anos um homem que ela chamava de marido sabia disso e guardou o segredo enquanto dormia ao lado dela todo santo dia. Foi quando ouviram o barulho. Não era animal. Era motor. O mesmo barulho de motor que ela tinha ouvido de longe na noite anterior, mas agora de dia e mais próximo, vindo da estrada que contornava o fundo do terreno. Nico se levantou rápido e olhou na direção do barulho.
Uma caminhonete preta estava parada na estrada de terra, a uns 100 metros, com 2 homens de fora, olhando na direção deles. Anda, Nico disse baixo, colocando a mão no braço dela. Não vou correr, ela respondeu no mesmo tom. Não tô falando para correr. Tô falando para sair do campo aberto. Eles voltaram para dentro da restinga, devagar, mas sem hesitar, e de dentro do mato fechado ficaram observando. Os 2 homens da caminhonete ficaram parados por uns minutos, olhando para o terreno. Depois um deles entrou no mato pelo lado oposto, pelo lado que ficava entre o barraco e a estrada. Estão tentando chegar no barraco, Nico murmurou. Pelo lado errado, Zefinha respondeu. Ela conhecia aquele pedaço de chão melhor do que qualquer homem de caminhonete preta. Tinha crescido nessa região, andado por aqui de criança antes mesmo de Dorival existir na vida dela. Ela puxou Nico pelo braço e foram por dentro da mata fechada, por um caminho que ela conhecia de cor, passando pelo pé de angico velho, contornando a lagoa seca que no tempo das chuvas enchia de sapo, saindo pelo lado do roçado, já perto de casa. Eles chegaram na casinha antes dos homens conseguirem atravessar a mata. Zefinha entrou, fechou a porta, foi até a janela e ficou olhando pelo vão da madeira. Nico ficou do lado de dentro, quieto, esperando. A caminhonete preta ficou na estrada por mais uns 20 minutos. Depois foi embora. Não vão desistir assim, Nico disse. Eu sei, ela respondeu. Por isso, hoje à tarde, eu vou falar com Geralda e com os outros do terreiro. Geralda ouviu tudo sentada na cadeira de balanço da varanda, com uma expressão que foi ficando mais fechada conforme a história avançava. Quando Zefinha terminou, ela ficou balançando devagar por um tempo, o olhar fixo no chão de terra batido do terreiro. Arnaldo Lacerda, ela disse por fim, com um nojo na voz que substituía qualquer xingamento. O pai dele fez a mesma coisa com a família do finado Antônio Rocha, lá do outro lado do município. Pegou a terra por preço de nada, depois de encher o coitado de pressão até ele assinar. Ela parou. Mas o Antônio não tinha o que você tem, Zefinha. O que eu tenho? Prova. E vizinho? Geralda se levantou da cadeira com aquela disposição de mulher que já viu coisa demais para ter medo de mais nada. Você me dá até amanhã de manhã. Zefinha não perguntou o que ela ia fazer. Geralda era daquele tipo de pessoa que, quando tomava uma decisão, era melhor deixar trabalhar. No dia seguinte, Zefinha entendeu. Geralda tinha passado a tarde e a noite batendo de porta em porta pelo terreiro e pelos terreiros vizinhos, conversando com as mulheres, com os homens mais velhos, com quem tinha alguma razão de sobra para não gostar de Arnaldo Lacerda. E havia muitos, mais do que Zefinha imaginava. Na manhã do segundo dia, quando o homem de terno apareceu de novo na porta de Zefinha, dessa vez com 2 homens atrás, como se o número fosse convencer o que a educação não tinha conseguido, ele encontrou uma situação que claramente não esperava. O terreiro estava cheio, não de gente armada, não de confusão, de gente do lugar, de vizinho, de mulher de idade com o braço cruzado e expressão séria, de homem de roça com chapéu de palha e olhar firme. Geralda estava na frente de todos, com as mãos nos quadris, olhando para o homem de terno como quem olha para coisa que não tem muito valor. A senhora Josefa está ocupada, Geralda disse, com aquela voz grossa que carregava mais autoridade que qualquer discurso. E nós aqui somos testemunha de que essa terra tem documento, tem dono, e não está à venda. O homem de terno olhou para o terreiro cheio, para Geralda, para Zefinha, que estava parada na porta de casa com o documento dobrado na mão, visível. Ele calculou. Zefinha viu a conta sendo feita no rosto dele. O que custava mais, insistir ali na frente de toda aquela gente e dar munição para falar mal do patrão, ou recuar e reportar o que tinha encontrado. Ele recuou. Vou passar a mensagem ao Sr. Lacerda. Ele disse, com a voz ainda formal, mas o corpo já se afastando. Pode passar, Geralda respondeu.
E diz que a próxima vez que mandar alguém rondar a casa dessa mulher de madrugada, a gente vai ter uma conversa diferente. Os homens foram embora. O terreiro ficou quieto por um instante e então começou um burburinho. As pessoas conversando entre si, trocando o que sabiam, conectando pontos. Zefinha ficou parada na porta de casa, olhando para tudo aquilo, e sentiu alguma coisa que demorou um tempo para ela identificar, porque fazia muito tempo que não sentia. Não estava sozinha. O filho mais novo apareceu num domingo. Genivaldo, 38 anos, o caçula dos 4, aquele que sempre foi o mais difícil, não por maldade, mas por uma inquietação que ele nunca soube resolver direito. Ele tinha sumido faz quase um ano, vivendo de bico em bico pelo interior, e chegou de ônibus num domingo cedo, com mochila velha e cara de quem estava com vergonha antes mesmo de abrir a boca. Zefinha o viu chegando pela estrada e ficou parada na porta, esperando. Ele chegou perto, parou, ficou de tempo sem falar. Ela também. Era o tipo de silêncio que só existe entre mãe e filho quando tem coisa pesada no meio. Mãe, ele disse por fim, com a voz embargada. Eu soube o que aconteceu. Soube de tudo. Pausa. Soube também que o homem do Lacerda me procurou antes de ir atrás da senhora, que tentou me pagar para convencer você a vender. Ela não disse nada. Eu não fui. Ele continuou olhando para ela nos olhos agora. Eu sei que fui ausente, sei que não estou aqui quando precisava, mas eu não ia fazer isso. Zefinha ficou olhando para o filho por um tempo. Ela conhecia o rosto dele de memória, conhecia cada dobra, cada jeito de segurar o queixo quando estava nervoso, cada tom de voz. E via que ele estava dizendo a verdade. Mas verdade não apaga a ausência. Ela sabia disso também. Entra, ela disse. Tem comida no fogão. Não era perdão declarado, era espaço aberto, que é como começa qualquer coisa que vai levar tempo para sarar direito. Ele entrou, e ela fechou a porta atrás dos dois. E foi isso. Dorival apareceu numa tarde de quarta-feira, quase 10 meses depois do bilhete. Ela estava no terreiro quando ele chegou pela estrada de terra, mais velho, mais magro, com um cansaço no corpo que não era só de viagem. Ele estava sozinho. Sem a Neide, sem bagagem de quem tinha plano, com a cara de quem chegou no fim de alguma coisa e não sabe bem o que fazer com isso. Ela o viu de longe e ficou parada. Não foi nem correu, ficou onde estava esperando. Ele chegou até a porta do terreiro e parou do lado de fora. Ficou um tempo sem falar, olhando para ela. Depois olhou para o terreiro limpo, para o canteiro de coentro, para o barraco reformado que dava para ver lá no fundo, para o pé de buriti. Como quem olha para coisa que reconhece, mas não mais pertence a ele. Zefinha, ele disse com a voz de quem está com vergonha, mas não sabe como carregar isso. Dorival, ela respondeu com voz igual. Ele mexeu as mãos, olhou para o chão, voltou para ela. Eu errei, ele disse. Eu sei que errei muito. Errei a vida toda de um jeito, mas errei mais ainda no final. Deixei você sem explicação, sem dinheiro, com uma bagunça que não era sua para resolver. Ela ouviu. Não interrompeu. Eu vim para ver se você estava bem, ele continuou. E para dizer uma coisa que devia ter dito antes, a terra sempre foi sua. Registrei no seu nome porque no fundo eu sabia que você era a única pessoa que merecia. Só que fui covarde e usei isso para fazer negócio às suas custas. Silêncio. Eu sei que você não vai me receber de volta, ele disse mais baixo. Não é isso que estou pedindo. Zefinha ficou olhando para ele por um tempo. Não com raiva. A raiva mais quente tinha ido embora faz meses, consumida pelo trabalho e pelo sol do Maranhão. O que restava era mais frio, mais assentado, como terra depois da chuva. A terra é minha, ela disse por fim com voz firme e tranquila. O poço é meu, essa casa é minha, e esse terreiro que você está pisando é meu. Não tenho mais raiva de você, Dorival. Mas não tenho mais espaço para você aqui também. Ele assentiu devagar. Os olhos ficaram um instante brilhantes, mas ele não chorou. Ou se quis, segurou. Tá bem, ele disse. Tá bem.
ela repetiu. Ele ficou mais um instante olhando para o terreiro. Depois virou e foi embora pela estrada de terra devagar, sem olhar para trás. Ela ficou parada na porta até ele sumir na curva da estrada entre os babaçus. Geralda apareceu do lado dela como sempre aparecia, sem avisar, como se tivesse sido convocada pela cena. "Como você tá?" ela perguntou. "Bem", Zefinha respondeu. E era verdade, não a verdade superficial de quem tá bem por fora, mas a verdade funda de quem passou por coisa pesada e chegou do outro lado ainda em pé. No fim daquele ano, o terreiro estava diferente. Não diferente de um jeito que quem passasse de longe fosse notar. As casas eram as mesmas. A estrada de terra era a mesma. O calor do Maranhão era o mesmo. Mas por dentro das coisas, nas conversas de varanda e no jeito das pessoas se tratar, havia algo que tinha se assentado de outro jeito. O poço de Zefinha atendia 8 famílias na seca. Lacerda não tinha mais aparecido. Havia boato de que o projeto do sócio silencioso tinha encontrado outro caminho, mais caro, mas menos problemático. Nico tinha voltado para a Imperatriz, mas passava pelo terreiro uma vez por mês, e havia entre os dois uma relação que nunca tinha existido antes, não de sobrinho e tia por obrigação, mas de gente que passou por coisa difícil junta e ficou com respeito um pelo outro. Genivaldo estava ali, trabalhando na terra, calado ainda, mas presente de um jeito que ela sentia na diferença do dia. Numa tarde de domingo, quando o sol estava descendo e pintando o céu de laranja acima do babaçoal, Zefinha se sentou na porta do barraco reformado. Geralda estava do lado de dentro, aquecendo uma panela de arroz com pequi que enchia o ar com aquele cheiro forte e bom que é cheiro de Maranhão. Genivaldo estava no roçado ainda, capinando a última fila antes de escurecer. Lá longe, o barulho do poço. O balde batendo na borda de cimento quando alguém da vizinhança vinha buscar água. Zefinha ficou ouvindo tudo isso. 45 anos de casamento tinham terminado com um bilhete em cima de uma mesa. E daquele bilhete, de toda aquela dor e aquela bagunça que ela não pediu e não merecia, tinha saído isso: a terra, a água, o terreiro, os vizinhos ao redor e ela mesma. Não a mulher que se apagou por décadas, mas a mulher que sempre existiu por baixo de tudo aquilo, esperando espaço para aparecer. Ela não estava bem, porque o sofrimento tinha acabado. Estava bem porque tinha aprendido, nos 12 meses mais difíceis da vida dela, que ela era capaz de muito mais do que imaginava, e que o tamanho dela não dependia de mais ninguém para ser medido. O cururu começou a cantar lá no mato. O sol foi embora devagar, do jeito que vai no interior do Maranhão, largo e lento, tingindo tudo de vermelho antes de apagar. E Zefinha ficou na porta do barraco que era seu, olhando a noite chegar sobre a terra que era sua, com um sorriso no rosto que não pediu licença para ninguém.